que casar no regime da comunhão universal de bens pode ser uma boa saída para proteger o seu patrimônio. Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em direito de família e sucessões, e se você quer entender melhor como proteger a sua família e blindar os seus bens, se inscreve aqui no nosso canal e nos siga nas nossas outras redes sociais para ficar por dentro de todas essas possibilidades. O regime da comunhão universal de bens, pela regra do Código Civil, lá no artigo 1667, garante que aquele casal com bens anteriores ou bens adquiridos durante o relacionamento vai construir uma massa patrimonial única. É exatamente isso. Os bens anteriores ao casamento e os bens constituídos durante aquela relação serão de ambos os cônjuges. E é justamente por isso, nesse detalhe em específico, que mora a possibilidade de um planejamento sucessório menos oneroso. E o que é que isso significa, Laura? No momento do falecimento de um dos cônjuges, ao outro e aos demais familiares, aos demais herdeiros necessários, cabe a abertura do procedimento que nós chamamos de procedimento de inventário. É um procedimento obrigatório para regularizar todo o patrimônio que foi deixado por aquele cônjuge. No entanto, nós vivemos em um país em que a carga tributária, a incidência da carga tributária é extremamente excessiva, sendo bem redundante. E é justamente por isso que nós começamos a traçar estratégias para tentar ao máximo diminuir os custos com o inventário dentro da realidade de cada família. Isso porque, além da incidência tributária, os custos com o processo de inventário podem chegar até a 20% do patrimônio deixado por aquele falecido, com custos cartorários, com custos de honorários advocatícios, com o próprio custo dos tributos, principalmente do que nós chamamos de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. A depender do estado no Brasil, esse imposto pode chegar até mesmo a uma alíquota de 8% sobre o valor do patrimônio, sem contar os juros e a multa por atraso na abertura do procedimento de inventário. Então, sim, são várias as questões. E é por isso que o regime da comunhão universal de bens, a depender da realidade de cada família, e é óbvio que para se escolher um regime como esse, que implica na construção de um único patrimônio que vai ser de ambos os cônjuges, é necessário analisar a realidade da família, é necessário analisar os interesses daqueles cônjuges. No entanto, dentro desse regime, há a possibilidade de uma incidência tributária menor e eu vou te explicar agora por quê. No momento em que os cônjuges constroem uma massa patrimonial única, como acontece no regime da comunhão universal de bens, em caso de falecimento de um deles, o outro não será herdeiro, mas será meeiro. Calma, porque eu vou te explicar o que significam esses dois institutos. O Instituto da Herança é aquele instituto que dá direito a determinadas pessoas, geralmente vinculadas ao falecido, a um percentual, a uma parte do patrimônio particular deixado por essa pessoa. O Instituto da Meação, em contrapartida, é um instrumento jurídico diferente que dá ao cônjuge o direito a metade, 50% do patrimônio comum do casal. Então pense comigo, se no regime da comunhão universal de bens, com raríssimas exceções que são trazidas pelo próprio Código Civil, mas nós não vamos nos ater a elas agora, se nesse regime os cônjuges constroem uma massa patrimonial única que é comum a ambos, você concorda que o cônjuge sobrevivente não vai ter direito à herança porque não há bem particular, mas vai ter direito à meação porque há sim um patrimônio comum? É justamente nesse ponto que mora a especificidade da questão. Por quê? O imposto de transmissão causa-mortes, que é aquele imposto que vai incidir dentro do processo de inventário, que pode chegar até mesmo a 8% sobre o valor do patrimônio, não incide sobre a meação. Incide apenas na parte do patrimônio que vai ser transmitida aos herdeiros. E é justamente por isso que adotar esse regime no momento do casamento, ou, se for o caso, estar casado em outro regime de bens, mas no decorrer do casamento mudar para o regime da comunhão universal de bens, pensando a longo prazo, pensando em um planejamento sucessório, pode fazer muito sentido para que haja uma carga tributária menos excessiva aplicada a esse patrimônio. Porque de toda essa massa patrimonial, 50% já não vai servir de base de cálculo para a incidência do imposto,
porque 50% é meação e não herança. E sobre meação não há incidência do ITCMD. E essa é apenas uma das inúmeras possibilidades de planejar a sucessão, de fazer um planejamento sucessório, ou mais que isso, de proteger, de blindar o patrimônio daquela família de passivos indesejados, de eventuais infortúnios, eventuais contratempos. Cada uma dessas possibilidades precisa ser analisada conforme a lógica, conforme a necessidade de cada família. Até porque o regime da comunhão universal de bens não implica somente na solidariedade dos ativos, na comunhão dos bens, mas também na comunhão das dívidas. Então é necessário que se faça uma análise extremamente estratégica, estruturada e com vistas a blindar o patrimônio daquele casal, para se perceber se é o caso de adotar um regime de comunhão universal de bens ou se é o caso de adotar outra estratégia de planejamento sucessório. Ou seja, se na sua situação existem empresas em jogo, cotas societárias ou até mesmo um risco de negócio muito alto, filhos de outro casamento que precisam ser protegidos, ou um patrimônio prévio anterior ao casamento muito desigual, ou seja, um dos cônjuges tinha muito mais que o outro, talvez não seja o caso de adotarmos o regime da comunhão universal, mas adotarmos uma outra forma de planejar a sucessão. Em contrapartida, se vocês já estão pensando a longo prazo, não existe todos esses riscos em comunicar bens e dívidas, a comunhão universal de bens pode ser uma excelente saída para evitar a incidência do imposto dentro do processo de inventário. Eu sei que quando se fala em regime de comunhão universal de bens, muitas pessoas, principalmente os mais jovens que se casam, não entendem como pode alguém ainda em 2026 casar nesse regime. Mas aqui hoje você ficou sabendo que é uma forma de talvez evitar a incidência excessiva de tributos dentro do nosso país, que pode comprometer uma parte significativa, para não dizer imensa, daquele patrimônio. Se você já tem patrimônio, comece a pensar que decisões familiares e patrimoniais não podem ser tomadas com base apenas no senso comum, apenas no que é normal aos olhos de todos, mas sim com muita decisão, estrutura, estratégia, segurança e principalmente respeito à realidade da sua família.